A palavra-chave para a correta interpretação do livro da sabedoria é a palavra imortalidade. Está lá bonita a frase. A justiça de Deus é imortal. É uma reflexão que nasce de um contexto de perseguição. O grupo ao poder, os saduceus, atacam violentamente os fariseus. Eis o que eles dizem. Vejamos se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Estão zombando desses pobres que estão sendo martirizados. Não consigo esquecer que são as mesmas palavras que os saduceus, aos pés da cruz, dirigiram a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele que salvou os outros não sabe salvar a si mesmo. Se é o Filho de Deus, que Deus venha salvá-lo e nós creremos nele. É a mesma zombaria que o poderoso faz diante dos mártires, ainda hoje. E continuam, provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Vamos ver se com toda a tortura eles continuam tranquilos, pacientes. Condenemo-los a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eles acham graça. Eles acham que Deus não tem poder. Eles controlam a história, ele arrogante e orgulhosamente se comportam contra aqueles que os incomodam só pelo fato de viver de maneira diferente, conforme a lei e conforme o que aprenderam na educação desde criança. É a zombaria do violento. Vejamos se Deus é capaz de salvá-lo. Mas eles esquecem um ponto-chave. A justiça de Deus é imortal. A justiça de Deus vai além da morte. Deus vai manifestar o seu poder ficando do lado dos justos além da morte e dando-lhe uma vida diferente. Eis porque os fariseus insistem dizendo, é os que pensam eles, mas se enganam, sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Se nós somos a imagem de Deus, nós temos em nós a imortalidade que é de Deus. Deus criou o ser humano para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio hão de prová-la. E eis então que nesse contexto nasce essa nova teologia, que é o último grande contributo teológico do Primeiro Testamento. Os hebreus nunca precisaram acreditar numa vida após a morte. Para eles, a vida após a morte era a memória que permanecia viva de geração em geração. Todos iam para o Sheol, a mansão dos mortos, os ínferos, como eram chamados, a região de baixo. Tudo ia para lá, bons e maus, homens e mulheres, crianças e velhos, árvores, animais, mas tudo lá era sombra, não tinha vida no Sheol. No momento, porém, que morre alguém que não devia morrer,
Não devia morrer por quê? Porque não era velho, porque não era enfermo, porque não foi vítima de algum acidente, porque não foi vítima de algum bandido. Morreu alguém, foi morto, condenado à morte, alguém que estava vivendo a vida conforme Deus queria. Por que então que Deus não segurou a vida desse justo? Por que deixou que o poderoso matasse, executasse, martirizasse o justo? E eis assim que a partir da vida, diante dos cadáveres dos que não deviam ter morrido, os fariseus promovem essa reflexão profunda. A morte não é o limite da justiça de Deus. Deus vai fazer justiça, sim. A sua justiça é imortal, mesmo depois da morte. E é isso que eles vão proclamar. Aparentemente, estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça e sua morte como uma destruição, quando na verdade eles estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma violência, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os digno de si. Mais vale uma vida sem filhos, mas rica de virtude. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor e o Altíssimo cuidará deles. Por meio dele, por meio dela, da sabedoria, obterei a imortalidade e deixarei à posteridade uma lembrança eterna. O Espírito de Deus incorruptível está em todos nós. Esta reflexão é importante, não é a imortalidade da alma simplesmente. A imortalidade da alma já era conhecida do mundo grego há muito tempo. Fazia mais de 300 anos que Platão, Aristóteles e Sócrates tinham definido a imortalidade da alma. Alma espiritual, por isso é imortal, e ajudava essa reflexão da imortalidade da alma, como ajudou muitas vezes os poderosos a manter os povos dominados. Marx chamava de ópio dos povos. Não, visto que depois de morto vocês vão para o céu, não tem problema se vocês sofrem aqui na terra. Foi até conversa de pregadores aos escravos. Vocês estão sofrendo hoje aqui na escravidão, mas não tenham medo, depois de mortos vocês vão herdar a vida, vossa alma será branca como a alma dos seus patrões. A imortalidade foi usada muitas vezes para legitimar, justificar o conformismo, a mansidão, a submissão dos povos. Mas quem está gritando isso são aqueles que estão sendo mortos porque incomodam. Estão sendo mortos porque têm um outro projeto. Estão sendo massacrados porque não aceitam a lógica dos dominadores. Por isso, o grito deles é: a justiça de Deus, o poder de Deus, a força de Deus vai além da morte. Foi o que será a proclamação de Jesus. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora atenção. Os ímpios, os maus, os assassinos, eles não vão voltar a viver. Eles desaparecerão.
e vão ter que reconhecer o que ganhamos com nosso orgulho, que nos trouxe a riqueza unida à arrogância. Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa. Aí faz o exemplo do navio, do pássaro, da flecha, que percorrem caminho nas águas e nos ares sem deixar rastro nenhum. Assim também nós, apenas nascidos, cessamos de ser, e não podemos mostrar traço algum de virtude. É no mal que nossa vida se consumiu. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento, é como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como fumo ao vento e passa como a lembrança do hóspede de um só dia. A distinção será a vida dos justos na mão de Deus e será a destruição total dos que detêm o poder. O Apocalipse vai chamar do lago de enxofre, onde serão jogados a besta e todos os seus aliados.